Bem, meus irmãos, vamos então para mais uma aula, não é? E dessa vez, só para relembrar, a aula não será nos cânones de Dort, porque estamos naquela preparação ainda para a segunda temporada, que será no segundo capítulo dos cânones de Dort, tá certo? Mas enquanto não chega, eu vou aproveitar essa oportunidade, né? Porque eu estou esperando realmente o pastor Abrão organizar a agenda dele para fazer aquela aula sobre a história do sínodo também, porque o assunto será muito importante. E ele vai falar justamente sobre Armínio e com quem ele estava debatendo, com quem ele estava conversando, para entendermos um pouquinho a origem, não é, da controvérsia que gerou, não é, o grande sínodo de Dort, certo? Então, enquanto esse dia não chega, porque o pastor Abrão está bem atarefado com algumas agendas aí, nós vamos ganhando tempo, aproveitando para aprender mais ainda, e dessa vez, não é, eu quero falar sobre um assunto que está muito mais ligado à história do Brasil, não é? E é um assunto muito rico, mas também, é claro, serve para os irmãos de Moçambique, porque tem a ver com a antiguidade das igrejas reformadas, não é? Por que esse assunto é importante? Porque boa parte, eu não sei se Moçambique é assim, não sei se aí Moçambique pelo menos, as pessoas têm noção, ou conhecem bem o que são as igrejas reformadas, porque aqui no Brasil, por exemplo, boa parte das pessoas não tem a menor ideia, né? Quem está mais ligado no mundo da internet, digamos assim, já ouviu falar, ainda que não conheça muito bem, mas já ouviu falar alguma coisa sobre Calvino, debate em torno de soteriologia, predestinação, livre-arbítrio, eleição, doutrinas da graça, mas não conhece o que são as igrejas reformadas, não é? E eu digo isso não só porque eu acho, porque eu vejo na internet, mas também porque é o que eu posso constatar, não é? Aqui onde eu moro, por exemplo, as pessoas não têm noção. Você fala sobre igreja reformada, o que é isso? Né? Muitos perguntam, por exemplo, se essa igreja ela é antiga, se tem muitas no Brasil, não é? Quanto tempo tem essa igreja? E geralmente quem pergunta isso tem aquela noção de que uma igreja, por exemplo, de 100 anos, tá ok, uma igreja muito antiga. Eu lembro da época de seminário que um dos professores, né, que também era um pastor, ele se gabava, por exemplo, de uma igreja da Assembleia de Deus, né? Ele se gabava da Assembleia de Deus na época que estava completando 100 anos. E então ele se gabava e tratava a Assembleia de Deus como sendo mais importante e como se fosse uma igreja pentecostal de verdade, isso comparando a outras comunidades pentecostais, porque ele dizia, a nossa tem história. E se gabava por isso. Então muitas pessoas perguntam o tempo da igreja, geralmente imaginando, essa igreja é nova, não é? Está chegando agora, começou agora. E então a nossa resposta realmente vai ajudar as pessoas a compreender, tanto para que nós venhamos entender, não é, a história nossa como reformados e também a história das igrejas reformadas no Brasil, não é, como também fornecer a essas pessoas esse entendimento de que o que estamos ensinando e as igrejas reformadas em si não são uma coisa nova no mundo, nós não somos uma nova seita e nem somos uma denominação dessas moderninhas, não é, que vem para trazer uma coisa diferente e nova. Não, tá? Então não tem nada de novo nesse sentido, certo? Por isso, para entender bem esse assunto, eu quero falar sobre a Confissão de Fé da Guanabara, certo? Nós sempre estamos falando sobre confissão de fé, estamos estudando confissões de fé, e tudo isso é uma importância muito grande para nós reformados, mas é importante compreender também essa história, não é? A história desse documento tão importante, não é? Que é um marco para brasileiros, por exemplo, que é a Confissão de Fé da Guanabara. Tá? Então, a Confissão de Fé da Guanabara ela é a mais antiga nas Américas, tá? A primeira confissão de fé feita no Novo Mundo, feita nas Américas, feita aqui no Brasil. Então, para entendermos o assunto, muito possivelmente eu vou fazer uma introdução sobre o assunto, entender um pouquinho da história, para talvez na próxima aula já eu começar a ir direto para os artigos da Confissão de Fé da Guanabara e estudarmos um pouquinho dos artigos ali, tá certo? Eu acho que não tem nada assim na internet ainda. Tem vídeo sobre história da Guanabara, mas não tem explicação, por exemplo, dos artigos. Eu quero chegar nisso aí, talvez na próxima aula, se Deus quiser. Mas vou começar aqui então um pouco pela introdução, tá? Então, eu vou fazer aqui a leitura de um artigo que está no site institutoparacleto.org. Gostei muito, eu já tinha observado outros artigos em outros sites, e eu gostei muito desse aqui, então eu escolhi, certo? Então vou fazer a leitura aqui. Os irmãos me perdoem porque tem muitos nomes em francês aqui, então eu não vou saber a pronúncia correta, mas passa, tranquilo, né? Eu sou brasileiro, não tenho obrigação de saber francês não, certo? Vamos lá então. Jean Crispin relata que Villegagnon obteve 2 belos e grandes navios e 10 mil francos para os gastos com os homens que lhe seria preciso levar consigo, assim como grande quantidade de artilharia, pólvora, balas e armas para a construção e defesa de um forte.
Isto alcançado, estendeu-se ele com os capitães e pilotos para guiarem as caravelas e fazerem em Brest, não é, o carregamento de madeiras e outros acessórios. Estamos falando aqui já de um período bastante antigo, ainda não é naquele contexto onde o Brasil tinha sido recém-descoberto, só para entender isso aí, então, estamos falando do século XVI ainda, e onde também a reforma estava em plena emergência, tinha acabado de acontecer também, tá? Então, Claude Hatton, acho que é assim que se pronuncia, em suas memórias, não é? Está citando aqui um livro, não é? Da edição de Bourkelotte, página 17, diz: com permissão do rei, Villegagnon visitou as prisões de Paris para ver os prisioneiros que lhe podiam ser úteis. Villegagnon deixou Havre aos 15 de julho de 1555, entrando na Guanabara no dia 10 de novembro de 1555. Então, observe essa data aqui, tá? Para quem está na escola agora, por exemplo, vai ouvir alguma coisa sobre Nicolas Durand de Villegagnon, certo? E muitos outros nomes de importância aqui para a história do Brasil, tá? Então, 1555 foi a data quando Villegagnon chegou, não é, com algumas das suas tropas aqui no Brasil para iniciar um trabalho, não é, de montar uma colônia francesa no Brasil. Continuando aqui. Após uma conspiração, segundo Barré, em sua carta de 25 de maio de 1556, um dos presos, sentindo-se muito culpado e sem esperanças, portanto, de salvar-se, teve meios de arrastar-se até o muro e atirou-se à água, afogando-se. Um outro foi estrangulado. Os outros passaram a servir como escravos. Villegagnon apressou-se, pois, em apelar para os ministros da cidade de Genebra, fazendo-lhes sentir a imperiosa necessidade que tinha de evangelistas. Por isso fora para lá com um único fim de ouvir as leis e ordenações do Senhor. Um detalhe muito importante é que, para entender muito da história das igrejas reformadas no Brasil, por exemplo, nós aprendemos aqui a influência que também teve Calvino, João Calvino, reformador de Genebra, também no Brasil no século XVI. Né? Para entendermos então já a importância. E temos o que responder a quem questiona. Né? É uma igreja nova? Né? Chegou no Brasil agora? Né? Há uns 5 anos? Não. Estamos aqui há mais tempo, digamos assim. Ou pelo menos houveram tentativas, né, de estabelecer trabalhos aqui que não deram certo. Tá? Então, eis os nomes dos huguenotes que acompanharam Dupont. No caso, aqui vai mostrar a relação desses homens franceses, desses cristãos reformados franceses, chamados de huguenotes franceses, né, naquele período, que eram calvinistas, enviados por Calvino. Né? Então, Villegagnon, ele observando que na sua, não a primeira viagem aqui para o Brasil, né, lá para o Rio de Janeiro, Ilha de Guanabara, mas quando ele veio para tentar criar essa colônia aqui no Brasil, ele trouxe pessoas que não tinham moral, prisioneiros, pessoas que não tinham limites nesse sentido, né? Que se envolviam muito com os nativos, com as índias, e então causavam problemas, certo? E Villegagnon notou, ele percebeu que se ele quisesse começar uma colônia de sucesso aqui no Brasil, que desse certo, que funcionasse, tendo em vista, né, o grande clima que havia, bélico, digamos assim, não é, entre as tribos indígenas, porque uma tribo lutava contra a outra. Então, as tribos indígenas do Brasil, elas não eram passivas com relação a, por exemplo, as ações ou as atitudes dos europeus. Né? Geralmente, o pessoal que vai estudar história na escola pública brasileira vai aprender que os índios eram coitadinhos e que eram o tempo todo enganados pelos europeus. Os europeus, o homem branco europeu é o homem mau, não é, que enganava, massacrava, e a história não é muito essa não. Na verdade, as tribos viviam em guerra. E as tribos faziam aliança com alguns grupos de europeus de países diferentes, até mesmo para atacar outras tribos. Então, né, o índio, não é, pensando naquele período ali, e eu no sentido geral, né, os indígenas, infelizmente, são tratados muitas vezes como se fossem praticamente quase como animais, porque o pessoal trata como se eles fossem inocentes, não é, bicho do mato. É uma maneira muito errada, irmãos. É muito esquisita a maneira como se trata indígena, por exemplo. Na verdade, não é? Eles tinham sim opinião, eles tinham sim uma maneira de viver. Eles eram organizados em muitos aspectos, né? Diferente, claro, dos europeus, mas eles tinham organização e eles tinham objetivos também. E eles mantinham, né, basicamente, uma guerra entre eles, entre as tribos,
Claro que não com o mesmo objetivo que os europeus tinham, que era de tentar extrair, não é, os benefícios da terra e também de conquistar território. Eles não tinham esse objetivo, digamos assim, mas eles tinham muitas brigas tradicionais entre eles. E eles se atacavam e faziam alianças com povos. Então, houveram tribos indígenas que fizeram alianças com os portugueses, não é? E também com os franceses, e depois com os holandeses, e assim por diante. Então, havia todo esse trabalho. Então, Villegagnon, querendo que essa colônia desse certo, ele tinha que ter aliança. Mas também ele precisava de franceses para começar essa colônia. Francesa, é claro, não é? Mas franceses que tivessem princípios. Que fossem pessoas com princípios. Por isso, observando que sem um grupo de pessoas que tivesse princípios cristãos, não é? Tivesse uma moral firme, sólida, ele não poderia montar realmente, criar uma colônia firme também, para ter sucesso. Então ele pede ajuda justamente a quem? A João Calvino. O rei da França não deu o apoio que ele queria nesse sentido. Então ele foi pedir ajuda justamente para o protestante, não é, João Calvino. Então vai aqui a lista dos nomes que foram enviados, não é? Claro que foram mais, mas aqui tem uma quantidade pequena de nomes. 14 nomes, na verdade. Um deles é Richier, ou, se eu não me engano é Pierre Richier. Então Richier, Chartier, Pierre Bourdon, Mathieu Verneux, eu não sei como falar exatamente isso aqui, mas é mais ou menos assim, né? Jean de Bourdieu, André Lafont, então Nicolas Denis, eu não sei se é Nicolas ou Nicolas Denis, né? Jean Jardien, Martin David, eu tô falando como se fosse inglês aqui, né? David David, Nicolas no caso, não é? Raviquet, Nicolas Carmeux e Jacques Rousseau e Jean Delery, tá? São 14 nomes que são citados aqui, certo? Que foram enviados para a realização, não é, desse trabalho. Foram enviados lá de Genebra, não é, aos 10 de setembro de 1556, tá? Então Pierre Richier era doutor em teologia e ex-frade carmelita e convertera-se ao protestantismo após, no caso, haver feito seus estudos em Genebra, dirigiu-se ao Brasil em 1556, de onde voltou no ano seguinte e escreveu em 1562 sobre as mentiras de Villegagnon. Então, esse foi um dos pastores que Calvino enviou, tá? Então, Richier e Chartier também, dois pastores, né? Missionários, e esses voltaram para a França. E eles puderam relatar para Calvino e para outros também, como Villegagnon, na verdade, estava apenas utilizando os franceses reformados, os huguenotes calvinistas ali, né? Os huguenotes franceses, mas, na verdade, seu objetivo não era beneficiar realmente os protestantes. Ele tinha um pensamento católico romano e ele realmente foi visto como traidor ali, tá? Então, Guilherme Chartier, natural de Vitré, Bretanha, estudou em Genebra e aceitou com muito ardor o cargo de missionário da Reforma da América, tá? Então aqui, temos aqui esses nomes que foram muito importantes para poder relatar depois, não é, o que estava acontecendo aqui no Brasil no século XVI, na Ilha de Guanabara, certo? O grupo chegou no dia 10 de março de 1557. Chegou a Guanabara. Reunidos todos em uma pequena sala no centro da ilha, foi realizado um culto de ação de graças, não é? O primeiro culto protestante ocorrido no Novo Mundo. Então, para o pessoal que às vezes se gaba de sua igrejinha de 100 anos, não é? Está aqui uma demonstração, uma prova histórica de que o primeiro culto, não é, evangélico / protestante / reformado, né, digamos assim, que aconteceu no Brasil, foi já no século XVI, em 1557, tá? Primeiro culto. O ministro Richier orou invocando a Deus. Então está relatando aqui como aconteceu, né, o culto. Então, o ministro Richier orou invocando a Deus. Em seguida, foi cantado em uníssono, segundo o costume de Genebra, o Salmo 5. Então, há um detalhe aqui, ó. Nesse culto, então, foi cantado entre os reformados, né, franceses, aqui no Brasil, no caso, no século XVI, o Salmo de número 5, com a melodia de Genebra. Nós aqui, irmãos aqui de Moçambique, nós
cantamos no culto também, não é? Temos a parte de cantar também os salmos, não é? E muitas melodias de Genebra nós usamos ainda hoje, tá? Então é muito provável que esses irmãos cantaram a mesma melodia que nós estamos usando hoje também, no século XVI, 500 anos atrás aqui no Brasil, com a mesma melodia, o Salmo 5, que nós cantamos ainda hoje nas igrejas reformadas, tá? Então isso é muito importante. Em seguida, o pastor Richier pregou um sermão com base no Salmo 27, verso 4, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Após o culto, os huguenotes tiveram a sua primeira refeição brasileira, que foi, temos até o cardápio aqui, né? Farinha de mandioca, peixe moqueado e raízes assadas de borralho. Dormiram em redes à maneira indígena. Então, esses eram os nossos irmãos reformados no século XVI aqui do Brasil. A Santa Ceia foi celebrada pela primeira vez em terras da América, no Forte de Coligny, em um domingo, no caso, dia 21 de março de 1557. Tá? Então, a primeira Santa Ceia também, né, com o entendimento reformado, foi celebrada no Brasil também nesse mesmo período. Villegagnon foi o primeiro a apresentar-se à mesa do Senhor e de joelhos recebeu o pão e o vinho das mãos do ministro, fazendo então 2 preces em alta voz. Então, até aqui, parecia que Villegagnon estava do lado protestante, não é? Talvez, eu não sei se os irmãos criaram a expectativa daquele momento que Villegagnon estava se convertendo realmente, né? Que ele tinha abraçado a fé reformada. Mas não foi isso que aconteceu e veremos mais tarde a respeito disso. O ponto é, isso aqui, não é? A Santa Ceia, ela foi, digamos assim, o ponto de início da insatisfação de Villegagnon, tá? E o que gerou certos debates, certas reclamações. E que começou ali a iniciar, basicamente, o declínio daquela tentativa de estabelecer uma colônia francesa aqui no Brasil, tá? Mais tarde, Richier passou a criticar o uso de sal. Por quê? Porque prática ali, né, que eles tinham no catolicismo romano, usar sal na água, óleo e saliva no sacramento do batismo, por exemplo. Então, Villegagnon não aceitou as críticas frequentes do pregador. Então, Richier estava sempre falando, né, contra isso aí, porque ele era um pastor reformado. Não é? E estava, então, falando contra essa prática, esse misticismo, não é, realizado ali nos sacramentos da Igreja Católica Romana. Sobre esse desentendimento, disse em 1557 o católico Villegagnon, sustentava que a Eucaristia não era antropofagia, digamos assim, que ao comungar não se estava comendo o corpo de Cristo e sim realizando o mistério da Eucaristia. Enquanto os protestantes, discípulos de Calvino, acreditavam que a hóstia e o vinho eram símbolos do corpo do Senhor, tá? A polêmica foi tão séria que em 4 de junho de 1557, Chartier retornou para a França, não é? Para pedir, no caso, o parecer de eclesiásticos sobre o tema, embora não haja registro de que alguma resposta tenha sido dada. Então, ainda, digamos assim, mantendo o debate com Villegagnon, foi pedido que ele voltasse para a França, né, Chartier, justamente para receber, nesse sentido, também apoio teológico, né, de João Calvino ainda mais, embora ele já soubesse muito bem, ele era um pastor reformado, formado de verdade, né, em Genebra, tá? O certo é que a tensão entre o almirante e os huguenotes tornou-se tão grande que em 4 de janeiro de 1558, Villegagnon despachou os calvinistas para Paris. Então, basicamente, Villegagnon, ele não suportou, não é, observar como que o culto reformado era. Suas reclamações é porque o culto reformado era muito simples, né? Era muito simples. Eles estavam acostumados, como o católico romano que era, a um culto, a um tipo de culto, né, a chamada missa, muito mais elaborada, não é? Onde você tem um grande templo, onde você tem várias práticas ali, e o culto reformado e a aplicação da Santa Ceia pelos reformados é tudo muito simples. É tudo muito simples. E ele se incomodou demais com isso.
e por isso ele preferiu despachar os calvinistas. Então ele trouxe, não é, aqueles irmãos reformados para começar uma colônia de sucesso no Brasil, mas acabou desistindo, não é? Desistindo, justamente porque ele preferia estar aqui sem os protestantes, né? Sem os protestantes. Continuando aqui então. Então vamos lá. Ele despachou os calvinistas para Paris e estes, lá chegando, passaram a difundir a versão de que o comandante vivia entre trair o protestantismo e escravizar seus compatriotas. Então os pastores, quando chegaram lá, denunciaram o que Vilagão estava fazendo aqui no Brasil. Ora, eles não estão tratando bem nossos irmãos, não. Ele não está cumprindo o que foi prometido. Por que João Calvino, né, aceitou apoiar esse trabalho de Vilagagnon, essa iniciativa dele, e porque muitos irmãos se dispuseram aí? Justamente porque, imagina, irmãos, na Europa, você via claramente naquele período, né, que essa tensão entre protestantes e católicos romanos era muito grande, e, portanto, havia muita perseguição. Basicamente, a promessa é que uma colônia francesa aqui, a França Antártica aqui, nesse sentido, né, traria a possibilidade de um mundo novo, onde talvez católicos, romanos e protestantes pudessem viver em paz. Não foi o que aconteceu, tá? Então, essas foram as palavras de Richier, nesse sentido, denunciando Vilagagnon. Ele diz bem assim: ele é o Caim da América. Se fez nosso irmão, mas está nos matando, né? Ele é o Caim da América. Escrevera Jean Delary, principal rival de Vilagagnon nessa polêmica, tá? Eu citei Richier aqui, mas foi Jean Delary. Dupont, Richier e seus companheiros estavam já no continente, a meia légua de distância do forte de Colin, numa aldeia construída meses antes por alguns pobres franceses que Vilagagnon expulsara da ilha como bocas inúteis, e entre os quais... Um minutinho, desculpem. E entre os quais se contava o próprio Coytuc, ex-comandante do forte, tá? Pouco tempo chegara do Havre um navio francês que não pertencia a Vilagagnon nem aos seus aliados. O comandante revelou-se muito favorável a Dupont e Richier, e entre eles ficou ajustado o preço de 100 escudos pela passagem de 16 pessoas e por cuja importância se obrigava Dupont. Devido a problemas do navio, 5 missionários retornaram para o Forte Colin. Então, nessa ida com esse navio, o navio ficou bastante pesado e no perigo de afundar, esses irmãos se prontificaram a voltar, né, para que os demais pudessem seguir viagem rumo à Europa, para voltar para a França, não é? Então, os irmãos que resolveram ficar, não é, para poupar, no caso, o navio, tá? Que foram Pierre Bourdon, Jean Dubourdieu, Mathieu Verneux, André Lafont e Jacques, não é? Le Balleur, alguma coisa assim. Eu tô forçando aqui, tentando falar, né? Porque eu ouvi alguma vez a pronúncia, mas não é fácil não, né? É francês, cara. Tô bem por fora. Então, esses irmãos, esses 5 irmãos, resolveram ficar aqui, tá? Lembrando que os pastores não voltaram, certo? Eles seguiram viagem. Quem voltou foram esses 5 irmãos aqui, tá? O documento, então, eles voltando pra cá, eles receberam uma obrigação de Vilagagnon, que estava realmente querendo fazer o seu próprio nome, né? Ele queria ser alguém grande, alguém conhecido. Ele não tinha alcançado sucesso com outro tipo de trabalho que ele tinha realizado. Para ele viu ali a oportunidade de ouro, né? Ora, na Europa havia essa tensão entre católicos romanos e protestantes e evangélicos, não é? E alguém católico romano com autoridade, um almirante como ele, não é, que pudesse aplicar punições aos hereges protestantes, não é, certamente ia ter o seu nome na calçada da fama, diga-se de passagem. Então, pouco tempo, aliás, o documento foi redigido cerca de 12 horas numa prisão. Então, assim que esses 5 irmãos voltaram,
O que Vilagagnon fez foi prender esses irmãos, tá? E ele queria ter razão, ter força para prejudicar esses irmãos, para condená-los por sua divergência com relação à Santa Ceia. Lembrando que esses irmãos aqui eram pessoas comuns, trabalhadores comuns. Eles não eram teólogos, não eram formados, não eram pastores, certo? Eram pessoas comuns. E Vilagagnon, então, exigindo que eles pudessem escrever, não é, a fé deles, uma confissão de fé, para que ele então pudesse ter um documento, prova, digamos assim, que supostamente deveria convencê-lo de alguma coisa, mas ele queria justamente as tais heresias protestantes por escrito, para ele ter um documento prova que pudesse usar para então condenar aqueles irmãos, tá? Então, o documento, não é, que depois ficou conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara, foi redigido cerca de 12 horas numa prisão na ilha de Serigipe, atual ilha de Vilagagnon. Então observe, 12 horas. Ele quis, não é, esse documento para ontem, tipo, rápido demais, apenas 12 horas. Tenta imaginar a pressão de você escrever uma confissão de fé elaborada, uma confissão de fé, em 12 horas apenas. Metade de um dia. É muita pressão, hein? Então, o documento foi redigido cerca de 12 horas numa prisão na ilha de Serigipe, atual ilha de Vilagagnon, por Jean do Bourdon, com o auxílio de Martier Verdun, né? Então, Pierre Bourdon e André de Lafon no caso, com 17 artigos, refletindo a doutrina calvinista, tá? Então é uma confissão reformada, a Confissão de Fé da Guanabara, beleza? Com base nesse texto, então, eles concluíram, depois de 12 horas concluíram, então com base no texto que eles fizeram, né, Vilagagnon os acusou de heresia, então ele poderia fazer de maneira formal, agora tem um documento escrito e assinado por eles, tá? Os acusou de heresia e os condenou à morte. Essa foi a atitude dele. No dia 9 de fevereiro de 1558, Bourdon, Vernu e Bourdon foram estrangulados e lançados nas águas da Baía de Guanabara, tá? Dizem que 2 deles receberam uma pancada na cabeça, tipo para deslocar a pessoa, para romper, né? Para quebrar aqui o pescoço, e o outro foi enforcado. André Lafon foi poupado por ser o único alfaiate da colônia. Então ele era o cara da costura, era o costureiro, o alfaiate. Não é? E como o Vilagagnon era bastante vaidoso, ele não queria então matar o alfaiate, quem poderia fazer as suas belas roupas, né? Não está claro se Jacques Le Balleur, né, teve envolvimento na redação da confissão, já que a data exata de sua fuga não é conhecida. Tá? Então, só para os irmãos entenderem, a Confissão de Fé da Guanabara foi redigida dia 4 de janeiro ou antes, um pouco de fevereiro, digamos assim. A data exata costuma ser referida como sendo dia 17 de janeiro de 1558. Essa é a data que coloca como oficial. Essa confissão tem uma introdução muito bela no texto de 1 de Pedro 3, verso 15, tá? E ela é dividida assim: a confissão de fé em si é composta de 17 parágrafos de diferentes tamanhos que tratam de 5 ou 6 questões principais. Essas questões que nós temos da confissão de fé da Guanabara, na verdade, foram as respostas ao questionário teológico que Vilagagnon ordenou àqueles irmãos. Certo? Então, basicamente, eles estavam respondendo às perguntas de Vilagagnon, suas perguntas teológicas. Então, do parágrafo 1 ao 4, a doutrina da Trindade, e em especial da pessoa de Cristo, com as suas 2 naturezas, divina e humana, é tratada. Certo? Inclusive, quando eu for ler com os irmãos e até explicar, os irmãos vão notar fidelidade e muitas semelhanças com o Credo Niceno. Certo? Parágrafos 5 a 9, a doutrina dos sacramentos, no caso a ceia, é tratada em 4 artigos e o batismo em 1. E aí entendemos aqui, né, a posição reformada da Santa Ceia e do batismo. Parágrafo 10, a questão do livre-arbítrio é tratada aqui também, certo? Parágrafo 11 e 12, a autoridade dos ministros para perdoar pecados e impor as mãos. Parágrafos 13 a 15, divórcio, casamento dos bispos, voto de castidade. E parágrafos 16 e 17, intercessão dos santos e orações pelos mortos.
Em 1559, Villegagnon decidiu retornar à França em busca de apoio, deixando seu sobrinho Bois Leconte, ou Leconte, né, como comandante. Então, um detalhe aqui, meus irmãos, a respeito desse documento, né, a introdução aqui é simples, mas dá para entender um pouquinho, né, do que levou a isso. Um detalhe importante para poder observarmos é que, primeiro, aqueles homens que escreveram a confissão, né, onde tem a assinatura deles na Confissão de Fé da Guanabara, não eram teólogos, tá? Eram pessoas comuns, pedreiros, né, carpinteiros, eram pessoas comuns, trabalhadores comuns. Os pastores tinham voltado para a França. Pessoas comuns ficaram aqui. E pessoas comuns foram questionadas sobre a sua fé. E a maneira como eles responderam na Confissão de Fé da Guanabara nos deixa muitas vezes espantado, tá? A maneira como eles escreveram é tipo um credo. Eles sempre vão nos parágrafos lá, iniciando com cremos, cremos, cremos. Então tem um estilo de um credo. Mas ela é encaixada como uma confissão de fé porque aborda vários assuntos. E sabe qual é o detalhe aqui que eu acho maravilhoso? É que, primeiro, essas pessoas eles não eram teólogos, certo? Então não foram treinados na Academia de Genebra, não foram formados como pastores, mas responderam com profundidade os assuntos, as questões, os assuntos que eles foram questionados, né? Eles responderam com profundidade, com clareza, citando textos bíblicos, explicando textos bíblicos, tocando em assuntos como, por exemplo, sacramentos, as duas naturezas de Cristo, não é? Por exemplo, o livre-arbítrio. Eles citaram também os pais da igreja. E sabe qual é o detalhe disso aí? Além de deixar impressionado o fato de que eles não eram teólogos e que receberam apenas 12 horas para fazer esse documento, que foi, no fim, basicamente a sua própria sentença de morte, porque era um documento necessário para Villegagnon executá-los. Essa é a realidade, não é? Ainda assim, eles não contaram ali com bíblias e com nenhum tipo de livros. Tudo fizeram de cabeça. Pessoas comuns, em uma prisão, no século XVI aqui no Brasil, não é? Elaboraram em 12 horas, sem preparo, como outros os pastores tinham, e sem documentos, sem uma biblioteca para ajudá-los. Hoje em dia, se uma pessoa vai elaborar algum tipo de documento assim, um sermão que seja, não é? O pastor vai elaborar um sermão, ele conta com vários documentos. É uma Bíblia em grego, uma Bíblia em hebraico, traduções diversas, comentários, expositivos. Não é? Há um mundo de documentos que nos ajudam a preparar. Mas eles não tinham nada. Entende? Apenas tiveram que escrever confessando a fé que eles tinham. E fizeram um documento que eu considero realmente majestoso, tá? E que nos constrange hoje. Nos constrange. Tá? Já constrangeria se eles fossem pastores sem nenhum tipo de documento de biblioteca para auxiliá-los. Já seria muita coisa. Mas o que pesa ainda mais é que eles não eram pastores, não eram teólogos, eram leigos, entende? E mesmo assim, no que eles escreveram, fica muito claro que no século XVI, com a emergência da Reforma Protestante, não é? Os assuntos que eram debatidos, os assuntos mais ácidos debatidos, não é, entre católicos romanos e protestantes, estavam na cabeça desses irmãos. Eles sabiam exatamente o que queriam, não é? E tinham condições de defender a sua fé. E morreram até por ela, como aconteceu com 3 deles. Então é uma grande lição para cada um de nós olhar para esse documento, embora seja simples, com 17 parágrafos apenas, mas foi um documento muito bem elaborado, não é, com os poucos recursos que eles tinham ali, não é? E apesar de serem leigos, conseguiram fazer algo muito bom e que, sinceramente, eu fico pensando, quando começarmos a ler os artigos, não é? E a explicá-los, vamos poder confessar também que hoje, boa parte dos cristãos, os comuns, como eles eram, não tem 3% do conhecimento da palavra de Deus que eles tinham. Tem nada de conhecimento do que eles tinham. Tá? Do que eles tinham. Eles realmente, pelo jeito, apesar de serem trabalhadores comuns, se interessavam sim pelos assuntos da igreja. Se interessavam pela palavra de Deus. Conheciam também a patrística, citaram os pais da igreja. É algo realmente formidável. Né? Para falar com propriedade, sem serem oficiais da igreja, sem serem teólogos, não é? É um testemunho realmente muito forte da fé que eles tinham e de como os cristãos daquele período eram tão diferentes do nosso tempo, né?
Nosso tempo, os cristãos são muito relaxados, entendem de tantas coisas e tão pouco da palavra de Deus, tão pouco da história da igreja, tão pouco, não é, da grande riqueza confessional que nós temos, que é de envergonhar. Né? Eu espero que essas aulas na Confissão de Fé da Guanabara possam nos trazer constrangimento e vergonha. Esse é o objetivo. Que nos sentamos envergonhados por estudar esse documento e aprender um pouco mais sobre essa história e perceber que nossa geração, somos fracos demais comparado a pessoas tão comuns que viveram antes, que trabalharam como pessoas comuns, mas que amaram a verdade e procuraram aprender, né, os assuntos da igreja. Então esse é um assunto realmente muito importante para nós, tá? E é o que nós temos aqui. Na próxima aula, então, eu quero ensinar mais sobre isso. Eu vou ler aqui alguns artigos, certo? Para darmos uma olhadinha agora, temos 35 minutos de aula, dá para poder aproveitar aqui e ler pelo menos o primeiro artigo. Mas vamos para a Confissão de Fé da Guanabara. Confissão de Fé da Guanabara. Bem, a introdução é justamente essa. Ouça. Segundo a doutrina de Pedro Apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há. E isso com toda a doçura e benignidade. Nós, abaixo assinados, Senhor de Vila Ganhou, unanimemente, segundo a medida de graça que o Senhor nos tem concedido, damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado, e começando no primeiro artigo. Notem aqui a introdução, já na introdução. Segundo a doutrina do apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos, para dar razão da esperança que neles há. Primeira pergunta para, não só os irmãos que estão acompanhando agora, mas para aqueles que ainda não assistiram esse vídeo. Vocês estão prontos para dar a razão, da esperança que há em vocês? Estão prontos para responder sobre o que vocês creem de verdade, com firmeza, com segurança, como esses irmãos tinham essa segurança lá no século XVI? E ele fala, e isso com toda a doçura e benignidade. Nós, abaixo assinado, e observe a maneira como eles falam aqui na introdução, de maneira respeitosa com Vila Ganhou, que no fim seria aqueles que já estavam oprimindo aqueles irmãos, mas também queria matá-los. Nós, abaixo assinados, Senhor de Vila Ganhou, unanimemente, segundo a medida da graça que o Senhor nos tem concedido, damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado. Ou seja, Vila Ganhou exigiu respostas às suas perguntas. Então eles estavam respondendo às perguntas teológicas de Vila Ganhou, que também era formado em teologia, diga-se de passagem. Então ele conhecia teologia. Por isso essa exigência dele. E então os artigos que vamos ler aqui são a resposta daqueles cristãos reformados no século XVI, onde 3 deles morreram pela fé bíblica reformada aqui no Brasil. Então o primeiro artigo diz bem assim: cremos em um só Deus. Tudo isso eles fizeram de cabeça, viu? Eles não tinham nem Bíblia, nem nada para poder ajudar. De cabeça. Cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis. O credo descendo, né? Só lembra disso aqui. Né? O qual é distinto em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constituem senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo o bem. O Filho, eternamente gerado do Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Feito sob a lei para resgatar
os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção de próprios filhos. O Santo Espírito, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas, sugerindo as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único Consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo bem. Cremos que é mister somente adorar e perfeitamente amar, rogar e invocar a majestade de Deus em fé ou particularmente. Primeiro artigo, primeira resposta que aqueles irmãos deram à Vila Ganhão. É para ficar constrangido, tá? Constrangido. Eu tenho certeza, eu tenho que tomar cuidado para não ser arrogante no que eu vou falar agora, mas eu tenho realmente uma segurança muito grande em que boa parte dos cristãos evangélicos de hoje não poderiam responder de cabeça, de convicção, com sinceridade, o que aqueles irmãos responderam. Alguns tropeçariam, tá? Muitos tropeçariam. Tropeçariam quando falassem sobre a Trindade. Como há essa prática ou esse entendimento no evangelicalismo, onde você confunde a Trindade. Onde se fala de Trindade, mas a maneira como se fala de Trindade não é uma maneira bíblica, ortodoxa, fiel. Não. Existe muita confusão. Se você balançar essas árvores, vai cair fruto podre. Porque há insegurança com relação a isso. Muitos cristãos de hoje não sabem dizer quem é o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. E não sabem apontar qual é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nem tampouco sabem entender como que a salvação é trinitária. Tá? E é claro que terão dificuldade de assumir muitas coisas aqui. Por exemplo, essas afirmações, não é? Sobre, veja, o Pai, então, o Criador do céu e da terra, de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constituem senão uma mesma substância, em essência eterna, em uma mesma vontade. Essa primeira parte aqui está totalmente de acordo com o credo apostólico, com o credo niceno, com o credo atanasiano, com a forma de Calcedônia. Então vai dizer, o Pai, fonte e começo de todo bem, já apontando, não é, para como o Pai se revela como Criador. O Filho, eternamente gerado pelo Pai, o qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, feito sob a lei, para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebêssemos a adoção de próprios filhos. Eu mesmo já tive conversas com pessoas de outras comunidades e irmãos se escandalizaram com assuntos referentes ao credo, por exemplo. Né? E esses irmãos responderam aqui com convicção, na lata, de cabeça. Tá? O Santo Espírito procedente do Pai e do Filho, que procede do Pai e do Filho. Veja, a fidelidade ao credo niceno, por exemplo. Tá? Mestre de toda a verdade, falando pela boca dos profetas. E assim por diante. Então, temos essa fidelidade aqui. Então, este é o único Consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo bem. E aí, termina o artigo 1. Cremos que é mister somente adorar e perfeitamente amar, rogar e invocar a majestade de Deus em fé ou particularmente. Imagine Vila Ganhão lendo isso e se enfurecendo, tendo motivação ainda maior para poder matar esses irmãos. Como assim só podemos, tudo bem, adorar somente a Deus? Os católicos romanos não discordam do Soli Deo Gloria. Na verdade, Soli Deo Gloria, eles vão dizer que sim, mas eles discordam no Sola Escritura, discordam no Solus Christus, Sola Fide, Sola Gracia e assim por diante. Imaginem para eles, ou para Vila Ganhão naquela época, ouvindo isso, né, lendo sobre isso, dizendo, cremos que é missa somente adorar e perfeitamente amar, no caso Deus, né? Rogar e invocar a majestade de Deus em fé, particularmente. Nós só oramos, nós só invocamos a Deus. Não invocamos a santos. Não invocamos a santos.
Então esse é o primeiro artigo desta Confissão de Fé, a Confissão de Fé da Guanabara, ou Confissão de Fé Fluminense também, esse nome. Feita, não é, aqui do Brasil, século XVI, 1558. Tá? Primeira Confissão de Fé nas Américas, não é, aqui no Brasil. Eu quero terminar então somente com esse artigo, tá certo? E vamos deixar para a próxima aula, se Deus permitir, lermos os outros artigos, né? Espero que possamos completá-los, para termos pelo menos aí 2 aulas, ou até mais, de repente. Mas por hoje é suficiente. Temos uma introdução para entender um pouco do contexto e também um pouquinho aqui do artigo 1, dessa resposta, ou as respostas dadas a Nicolás Durand de Villegagnon. Certo? Quero encerrar então esse vídeo aqui, essa aula. Obrigado aos irmãos que acompanham no YouTube, Deus abençoe a vida de vocês. Se inscrevam no canal, marquem o sininho das notificações, dá o joinha de vocês, comentem, não é? Espalhem o canal, está crescendo, daqui a pouquinho vamos ter mais influência aqui no YouTube. Aliás, temos também um outro canal, não é? Na COS TV, se você não conhece, está aqui também na descrição, né? O segundo link na descrição. E também eu estou iniciando um canal no Rumble, né? Essa nova plataforma aqui, que com certeza vai crescer aqui no Brasil, porque valoriza, assim como a COS TV também, a liberdade de expressão, tá? Eu também vou postar vídeos lá, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês.